Olá pessoas eternas, hoje no canal nós vamos falar sobre um assunto que é certamente seu interesse. Vamos falar sobre jejum. Ainda que jejum seja um dos assuntos menos abordados nas igrejas, é necessário que você como cristão você saiba quando você deve recorrer ao jejum e por quê, qual a motivação do seu coração para fazer essa prática espiritual. Então hoje, no quadro Leitura é Vida, nós vamos apresentar o livro do irmão Kenneth E. Hagin, no qual ele vai abordar de uma maneira objetiva e prática como você pode, através de 10 capítulos, como você pode fazer essa prática espiritual na sua vida cotidiana cristã. Então o nome do livro é Guia para o Jejum Equilibrado. Então, para que você possa realizar essa prática espiritual, é fundamental, portanto, que ela seja praticada, seja executada com equilíbrio. É sobre justamente isso que a gente vai tratar hoje no canal. Então, vem comigo. O capítulo 1 ele vai falar, ou vai tratar sobre o jejum na perspectiva do Antigo Testamento. E aí no Antigo Testamento o autor ele vai esclarecer como o próprio Moisés ele fez essa prática do jejum de uma maneira sobrenatural. Então existem jejuns que são guiados pelo próprio Espírito de Deus para propósitos específicos. E no caso da vida de Moisés, ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber na presença gloriosa de Deus. Então, a pergunta-chave desse primeiro capítulo é, que todo cristão geralmente acaba fazendo: eu posso fazer um jejum de 40 dias e 40 noites? Não, porque conforme as Escrituras, você, como cristão, vai ter um chamado específico de Deus, vai ter um direcionamento específico de Deus, e você vê aqui um quadro de um Cristo, uma tipificação de Cristo na Antiga Aliança, no qual Moisés ele foi envolto pela glória de Deus, ele foi envolto pela presença de Deus, e lógico, quando a gente está nesse contexto, você pode sim passar 40 dias e 40 noites sem perceber que necessita de água ou de alimentação. Então, aqui nós vemos um caso atípico, no qual um homem de Deus chamado Moisés, ele foi guiado pelo Espírito, na verdade ele foi chamado pelo próprio Deus para estar em comunhão com ele, e passou essa longa temporada em jejum. E o contexto do jejum na Antiga Aliança era geralmente em uma situação em que as pessoas elas se lamentavam sobre os pecados, se lamentavam sobre a morte de alguém. Então, no contexto de Antigo Testamento, você vê que o jejum tem um propósito completamente diferente no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento você vai verificar que a função do jejum tem principalmente o foco de mortificar a tua carne, de mortificar a natureza pecaminosa que ainda não foi destruída neste mundo, que é a nossa carne, a natureza carnal. Então veja, aqui no Antigo Testamento você vê uma situação no qual ocorreu sim um jejum, mas foi de uma maneira sobrenatural e que foi executada pelo profeta Moisés. Outro ponto que o autor levanta nesse primeiro capítulo é que as pessoas dizem que Elias ele jejuou durante 40 dias, mas não é exatamente isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele se absteve de comida, e ele estava um pouco depressivo. Então nada mais, nada menos foi isso. Um jejum, para que possa ser um jejum, você tem que se abster de comer e também beber, mas ao mesmo tempo dedicar esse tempo que você está fazendo isso com a oração. Então veja, orar necessariamente não é jejuar e vice-versa. Porque quando você ora, você pode ir orar de bucho cheio, não há problema. Você pode fazer sua refeição e fazer sua oração. Mas num contexto que você, por iniciativa própria, você escolhe executar um determinado jejum, aí a oração ela está associada diretamente com a prática de abster-se de alimento e também de água. Então, para que ocorra jejum, é necessário que ocorra oração, sem alimentação e sem recursos hídricos naquele momento específico que você determinou no coração para estar com o Senhor. Já o autor ele me surpreendeu muito no segundo capítulo, porque ele afirma que no Novo Testamento você não tem referência alguma no sentido de conduzir aos leitores cristãos a saberem como jejuar. Não existe essa referência, seja nos evangelhos ou nas próprias cartas de Paulo. Mas você encontra assim no Novo Testamento referências ou pontuações em relação ao jejum, mas como realizar essa prática você fica livre como cristão de executá-la. Então é necessário que você tenha essa visão de que jejum, primeiro, não é uma imposição.
Jejum, ele para ser executado necessariamente não vai seguir regras estabelecidas, mas principalmente vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que vai dizer como você deve realizar, com quanto tempo você deve realizar e onde você pode realizar essa prática espiritual. Então, é importante que, como cristão, você saiba que nessa área específica você tem liberdade plena de praticar, mas de acordo com o que você propôs no coração ou com o que o Espírito Santo conduziu você a praticar. E o autor fala no segundo capítulo o seguinte: em parte alguma do Novo Testamento, Jesus aparece instituído qualquer tipo de jejum. Paulo conta que jejuou, porém, em suas cartas para a igreja, começando com Romanos, não há uma só referência à necessidade de os cristãos jejuarem. Então tem muitas pessoas que vão para extremismos, de dizer que quando você pratica o jejum você se torna mais poderoso, você assume um poder para expulsar demônios ou coisas do tipo. Mas todos esses ensinos eles são antibíblicos, porque o jejum, a gente vai entender a partir dos próximos capítulos, tem funções específicas que não condizem com essas afirmações do senso comum de que quando você jejua você fica mais poderoso, quando você jejua você tem mais poder ou autoridade sobre os demônios. Então o autor ele continua também falando nesse capítulo o seguinte: em Lucas 33, 35, ele dá aquela passagem de que os fariseus eles vão questionar a Jesus porque os discípulos de João jejuam, mas os dele não. E Jesus afirma que enquanto o noivo está com eles não é necessário, portanto, que eles façam essa prática espiritual, mas quando o noivo for retirado, aí sim eles vão ter que jejuar. Só que Kenneth Hagin esclarece algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que o noivo ele foi devolvido neste mundo na forma do Espírito Santo. Então veja, o Espírito em si é o noivo, e que por causa disso você tem a liberdade de realizar a prática do jejum não de forma obrigatória. Ou seja, quando você tem a presença do Espírito Santo, é Ele que vai te conduzir a fazer essa prática espiritual, mas ao mesmo tempo você não é obrigado a jejuar por causa da ausência do noivo, porque o noivo foi devolvido para este mundo, para os cristãos, aqueles nascidos de novo, por meio da forma espiritual do Espírito Santo de Deus. Outra passagem interessante que o autor ressalta neste segundo capítulo é a passagem de Mateus 6, 16 ao 18, em relação às pessoas hipócritas que jejuam e fazem questão de mostrar aos outros que estão fazendo essa prática espiritual para se exaltar ou para se ensoberbecer. Então veja, o jejum tem um local de prática dele e deve ser no secreto. E veja, quando você jejua e quer se mostrar para os outros que está fazendo isso, Jesus chama isso de hipocrisia. E associado a essa questão, tem uma coisa séria que é você trazer mérito para você mesmo do benefício de jejuar, quando na verdade tudo isso é antibíblico, quando na verdade a prática do jejum deve glorificar o nome de Deus naquilo que Ele vai fazer em você. E quando você anuncia, quando você fala para os outros, está entendido que você quer realmente demonstrar para os outros que você é mais espiritual que eles. E isso não é legal. As pessoas podem interpretar você como sendo alguém soberbo, como sendo alguém que busca a espiritualidade, mas de uma forma achando que pelo fato de buscar muito a Deus por meio da prática do jejum, você vai se tornar mais poderoso, você vai se tornar uma pessoa mais proeminente ministerialmente ou coisas do tipo. Então aqui eu estou te esclarecendo que a prática de jejum, ela existe no contexto do Novo Testamento, mas existem caminhos adequados para que você possa conduzir essa prática espiritual na sua vida. Nesse segundo capítulo, o autor ainda fala de uma senhora que em todo o ciclo de oração que ela ia, ela sempre dizia, olha, estou no meu 5º dia de jejum, e isso acabava que soando como snob em relação às pessoas que estavam no círculo cristão dela. Então veja, como cristão é legal e muito importante que você conduza a prática do jejum, mas de uma forma discreta, de uma forma no qual as pessoas não percebam que você está fazendo isso. Além disso, o autor ele cita a vida de Cornélio. Cornélio nem sequer ele era nascido de novo, ele não tinha o Espírito Santo, mas já jejuava. Então veja, a prática de jejum ela está disponível tanto para aqueles que estão nascidos de novo, mas também pessoas piedosas que adoravam a Deus, que buscavam a Deus, mas que ainda não tinham acesso ao Messias. No caso de Cornélio aqui, que eu estou te trazendo como exemplo que o autor trouxe. Mas veja, a prática de jejum estava sendo realizada por Cornélio e nem sequer ele tinha o Espírito Santo de Deus. Então, o jejum em si, ele é importante, mas ele deve ser realizado com equilíbrio.
ele é importante porque te deixa mais sensível ao mundo espiritual. Veja, Cornélio, ele estava jejuando e a partir daí um anjo apareceu a ele e dizendo que ele fosse até a casa onde Pedro estava orando e também jejuando. Então veja, quando você jejuma, você se conecta ao mundo espiritual de modo que Deus ele pode te conectar a outras pessoas, de modo que você possa acessar coisas do mundo espiritual. Então é importante jejuar? Sim, mas com equilíbrio, que é isso que o autor defende nesse livro. Outro ponto interessante que você tem que considerar é que o autor fala aqui que você não deve jejuar por avivamento, ou seja, o derramamento do Espírito Santo na vida das pessoas, o reavivamento, ou seja, pessoas que já são cristãs, mas que estão frias espiritualmente. O jejum em si ele não serve para essas questões. A oração sim, que é aí a questão de oração de intercessão. O jejum foca no seu crescimento espiritual. O jejum foca naquilo que Deus pode fazer em você na medida que você se torna mais sensível ao Espírito Santo. Então veja, o autor aqui ele defende e biblicamente corretamente que quando você está na prática de jejum achando que por causa disso pessoas serão salvas, você está completamente errado, porque a Bíblia fala que o Evangelho deve ser pregado às pessoas de modo que elas possam conhecer o Messias e assim possam nascer de novo e serem salvas. Então veja, aqui existem esclarecimentos de que você, com o jejum, deve fazer determinadas práticas que condizem com o que a Bíblia diz. Mas o autor, ele nesse capítulo, ele ainda defende que o jejum deve sim ser realizado para separar homens e mulheres de Deus para um serviço específico. Então, o jejum está associado ao ato de servir o corpo de Cristo. Além disso, o jejum sempre vai ser bem-vindo em situações de risco ou em situações de dificuldades que você possa passar pela sua vida. E isso você vê em várias passagens bíblicas, principalmente em Atos dos Apóstolos, nas práticas de jejum que o próprio apóstolo Paulo realizou. Se você perceber, no momento que ele estava em perigo no navio, conjuntamente com outros tripulantes, foi justamente nesse contexto que ele jejuou para ouvir Deus e os direcionamentos de Deus específicos naquele momento. Então veja, é necessária a compreensão disso para que você não confunda as finalidades dessa prática espiritual. O capítulo 3 é intitulado Por que Paulo não nos diz que devemos jejuar? O autor defende, portanto, que em nenhum momento nas cartas de Paulo você tem um direcionamento de como jejuar ou que deve jejuar, como sendo uma prática doutrinária no sentido obrigatória. Então veja, se você tem uma ênfase em determinados assuntos bíblicos, você tem, por exemplo, amor, oração, mas não tem o jejum, isso significa que o jejum tem um local específico dele, mas não é de ênfase, não é no sentido errado que as pessoas praticam e que tem um senso comum de que quanto mais eu jejum, mais poderoso eu fico, com mais autoridade eu fico, com mais influência eu fico, quando na verdade a prática do jejum envolve principalmente o teu crescimento em Deus, envolve aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida pessoal. E o autor fala de Mateus 17, versículo 21, no qual Jesus fala aos discípulos, ou naquela passagem que Jesus se direciona aos discípulos e fala: olha, essa caixa de demônio, ela não sai a não ser por meio de jejum e oração. E essa palavra jejum ela só vai aparecer, segundo o autor, na King James 1611, nessa versão específica. Mas observe, você tem que analisar em que contexto e para quem Jesus estava falando isso. Ele estava falando para homens, discípulos, que ainda não haviam recebido o Espírito Santo e, portanto, não haviam nascido de novo. Então, era necessário jejuar e orar para expelir aquela caixa específica. Só que quando Jesus morreu, foi ao mundo dos mortos, ressuscitou o terceiro dia e ascendeu aos céus, mas desceu o Espírito Santo neste mundo, você, ao nascer de novo, você recebeu o nome de Jesus. E é com esse nome que você tem autoridade absoluta para destronar qualquer tipo de demônio. Então veja, a autoridade de expulsão de demônio não tem a ver com a prática de jejuar. Pelo contrário, o uso do nome de Jesus já é autossuficiente para expelir qualquer tipo de demônio. E o autor defende que esse nome, que o próprio Messias, ele destronou todo o principado, toda a potestade que possa existir em todas as classes, como está escrito lá em Efésios. O capítulo 4 é intitulado Jejum e Autocontrole. E aqui o autor defende de como você, por meio dessa prática espiritual, se você é casado, você pode se desenvolver espiritualmente na parte de domínio próprio. No contexto de relações sexuais, o autor fala da passagem de 1 Coríntios 7,
versículo 4 e versículo 5, no qual o casal em si pode se abster por um período em concordância, a fim de orar e jejuar, a fim de passar um momento em conhecer mais a Deus. Então, essa prática em si, seguida logicamente pelo restabelecimento das relações posteriormente, faz com que você se desenvolva espiritualmente, porque vocês vão se autocontrolar. Vocês vão ter a habilidade de, ainda que haja um desejo sexual, vocês possam dizer para Deus que acima desse desejo existe a adoração a Ele, existe o foco principal que é Ele. Então, essa abstenção de relações sexuais permite que vocês se desenvolvam e fiquem mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus durante esses períodos que vocês, em concordância, certo? Ou seja, o casal deve concordar, possam, portanto, praticar e receber os benefícios da prática. O capítulo 5 é intitulado O Jejum em Minha Vida, e aqui Kenneth Hagin relata como é, na verdade, como foi, né, já que ele já faleceu, como era a prática do jejum na vida pessoal dele. E na vida de Kenneth Hagin, ele determinou, por iniciativa própria, não guiado pelo Espírito, e ele deixa isso bem claro aqui no livro, que ele jejuava 2 vezes por semana, o dia inteiro. E isso fez com que realmente ele ficasse mais sensível ao Espírito Santo, pudesse ouvir o Espírito de Deus. E enquanto eu lia essa passagem, eu realmente refleti sobre como grandes homens de Deus, eles realmente dedicam tempo para Deus, para ouvir as direções dele, e portanto os ministérios deles foram um sucesso. Mas o que interessa aqui é que chegou o momento que aqui no livro ele diz que o próprio Espírito Santo de Deus disse que era melhor do que uma prática semanal em que ele separava 2 dias da semana para jejuar, ele estabeleceu um estilo de vida de jejum. E ele explica que o Espírito, se comunicando com ele, disse o seguinte: olha, Kenneth Hagin, é mais interessante que você possa fazer da prática do jejum um estilo de vida. E ao questionar ao Senhor como isso seria possível, ele recebeu a resposta seguinte: olha, Kenneth, é necessário que você, quando esteja à sua disponibilidade uma variedade de alimentos que você gosta, você se abstenha deles. Pode comer quantidades razoáveis de outros, menos gostosos, menos apetitosos, mas em relação àqueles que você sabe que gosta muito, há momentos que você pode jejuar sem nem perceber, no qual você, em adoração a mim, em meu nome, você pode se abster daquele alimento que eu sei que você gosta, por amor ao meu nome. Então existem determinadas formas de você jejuar. Antes eu só achava que só era se abster completamente de comida e por longas horas e longos dias e assim vai. Só que você é livre nessa área específica porque não há regras estabelecidas, e eu reforço isso mais uma vez, na nova aliança, para você fazer o jejum. Não há regras fixas, mas é uma forma flexível que pode ser guiada pelo Espírito, e que no caso Kenneth Hagin, ele foi guiado dessa forma. Uma frase interessante desse capítulo foi a seguinte: você não mudará o Altíssimo, pois ele é imutável. Tudo já foi planejado por Deus e será concretizado assim que você se chegar a ele e deixá-lo agir. Então, a famosa frase de que jejum não muda a Deus vem justamente dessa passagem. Tem gente que acha, que pelo fato de jejuar vai receber mais poder. Então não tem nada a ver. A graça que disponibiliza poder para os ministérios no mundo, para os ministérios de cada pessoa que está no mundo, cada filho de Deus. Agora, quando você jejua, aí sim você permite que Deus possa impactar a sua vida e mudá-la, que é o que mais interessa nesse ponto. E o capítulo 6 é intitulado Chegando aos Extremos, e é justamente nesse capítulo que ele menciona o caso de um pastor que passou dias jejuando e o corpo dele não aguentou, teve realmente complicações que levaram ele à morte. E a partir desse fato, desse acontecimento, o Kenneth Hagin passou a refletir sobre como realmente se deve jejuar de forma equilibrada. Por isso, o título desse livro é justamente esse. Então veja, você como cristão pode sim chegar a extremos achando, por causa de objetivos errados, achando que o fato de você estar jejuando, você está seguro. Pelo contrário, muitas vezes você pode estar jejuando na força do seu próprio braço, na própria iniciativa, sem uma inspiração do Espírito Santo, e lá na frente você vai sofrer consequências, sejam elas sequelas no seu próprio corpo, ou ao mesmo tempo a própria morte, em casos extremos, como esse capítulo relata aqui. E o autor também menciona um caso muito interessante de que Jesus, mesmo em momentos que estava com a multidão, ele percebia que já estava passando um pouco dos limites e chamou em determinado momento os discípulos para o local reservado a fim de que pudessem se alimentar. Então,
observa, a gente quando está envolvido com as coisas do Espírito, o tempo passa sem você perceber, mas você tem que ter cuidado com isso, porque o seu corpo biológico, Jesus, ele era também ser humano como a gente era. A diferença é que Jesus também era Deus na forma humana, ele tinha a plenitude do Espírito. Mas veja, aqui o autor ele ressalta que o próprio Messias, o Todo-Poderoso, ele tinha uma mentalidade equilibrada, ele tinha o discernimento de momentos de parar as ministrações de modo a estar em um momento reservado com os discípulos e poder fazer comunhão com eles também por meio da alimentação natural. O título do capítulo 7 é diferentes tipos de jejum, e aqui ele começa falando sobre o jejum de Daniel, naquela passagem que diz assim, Daniel 10:3, ele não comeu manjar desejável. Então isso dá a entender que de todos os manjares, existia uma variedade de comidas, existia aquele que era desejável aos olhos. Então justamente esse, Daniel, ele se absteve, ele não comeu. Mas os legumes, as verduras, aqueles menos apetitosos, naturalmente falando, ele justamente esses ele acabou comendo. Então veja, existem diferentes perfis de jejum que você pode adotar. O próprio autor fala que o Senhor, se comunicando com ele, disse, olha, você precisa se abster de determinadas coisas, como por exemplo televisão, na época dele, né? Televisão. Quando você se abstém da televisão e passa um tempo com o Senhor em oração, aquele tempo que ia para a televisão, você agora investiu em estar com o Senhor, e aí você está também jejuando. Ele dá aqui o exemplo de um evangelista que propôs no coração ofertar ao Senhor 10% do seu tempo todos os dias, ou seja, 2 horas e 40 minutos em oração plena, sem se alimentar enquanto estava orando. Então, ele fala que esse evangelista, ele, a partir dessa prática, teve todo o ministério dele transformado e se tornou um evangelista internacional por causa de uma medida tão simples, mas que também foi guiada pelo Espírito Santo para execução. Então, quando o Espírito te direciona a fazer algo, você deve ser fiel. Se, por exemplo, o Espírito ele te direciona a jejuar 10 minutos por dia, tenha certeza que a longo alcance, a prática de jejum vai trazer resultados extraordinários a tal ponto que pode ser equivalentes a desse evangelista que dedicou 2 horas e 40 minutos do seu dia para estar com o Senhor, porque não é o quantitativo que te atribui poder, mas a obediência a Deus sim, é isso que te traz poder, é isso que te traz a unção por causa da obediência. Porque se assim não fosse, a prática de jejum, ela não seria baseada na graça, ela seria baseada no mérito, como um depósito. Olha, Senhor, eu depositei hoje 10 horas de jejum, então eu quero proporcional de poder a essas 10 horas que eu dediquei a você. Só que a gente bem sabe que não é assim que Deus trabalha. Já o capítulo 8 ele enfatiza sobre o que você pode alcançar jejuando. E é esse capítulo que vai decifrar qual é realmente o benefício real de você estar jejuando, de você praticar o jejum. E a ênfase principal que o autor dá aqui é que quando você for praticar o jejum, você não busque nada de Deus, mas você dê a Deus o seu tempo e queira simplesmente estar com Ele. É nessa atmosfera que o jejum ele pode sim se tornar uma prática espiritual sua, porque foi espontânea e muitas vezes foi guiada pelo Espírito e você não vai ver o tempo passar. Então, quando você se envolve nessa atmosfera espiritual, você está assim jejuando. Agora, muitas vezes, quando você diz, hoje eu vou jejuar, mas você não consegue passar muito tempo sem alimentação, isso significa que você não se desconectou do mundo natural e você não está jejuando ainda. Porque o seu corpo está puxando, está querendo saciar aquela necessidade fisiológica da alimentação, mas que é diferente do contexto de jejum real. Ou seja, no jejum da prática espiritual, você se envolve com a atmosfera do Espírito de modo que a necessidade de comer não vem à sua mente. Você não pensa em comida, você não pensa em bebida. Por isso que Jesus, certa vez, não está no livro texto, mas veio agora à memória isso, quando ele estava no poço de Samaria, e aquela mulher já foi ministrada por ele, né, a palavra, ele deu a palavra àquela mulher no poço de Samaria. Quando os discípulos retornaram, eles disseram, mestre, nós trouxemos comida, mas ele disse, olha, tem aqui uma comida no qual vocês não conhecem. Ou seja, o tempo passou para Jesus e foi tão grande aquela experiência para ele, que ainda que ele tivesse fome anteriormente, e realmente ele estava, naquela atmosfera espiritual que foi criada em torno daquela conversa com aquela mulher, ele sim jejuou naquela situação. E ele fala que quando você jejua, você automaticamente está servindo a Deus, automaticamente você também
está permitindo uma sensibilidade espiritual de modo você discernir a quem separar ou não para o ministério. E além disso, ele ressalta ainda nesse capítulo que quando você jejua, você tem a capacidade de tomar decisões mais acertadas, porque você vai ouvir o Espírito Santo com mais nitidez. E com base nesse último tópico, ele dá o exemplo de Atos 27, no qual, em meio a uma tempestade iminente, Paulo estava jejuando, né? Ele estava jejuando, mas logo em seguida ele exorta todos a comerem, porque ele sabia o que iria acontecer logo a seguir, porque o Espírito, devido ao estado de jejum que Paulo já estava, anunciou que iria acontecer logo adiante, por meio de um anjo, né? Ele teve a sensibilidade espiritual de ver um anjo, de saber exatamente aquilo que viria a ocorrer, no qual o barco iria quebrar, todos seriam salvos, mas era necessário repor as energias, vamos dizer assim, de modo a sobreviverem ao naufrágio. O capítulo 9 é intitulado Libertando os Oprimidos, e aqui você tem que prestar muita atenção. O nome de Jesus, ele expulsa os demônios. Amém? Só que quando você jejua, você fica mais sensível à unção de cura. E ele ressalta isso no capítulo. Ele fala que quando você jejua, você está ouvindo o Espírito Santo com mais nitidez e os comandos no qual você deve obedecer para levar cura às pessoas. Então, muitas vezes, você, quando está perante uma pessoa enferma, você precisa ouvir os comandos do Espírito específicos para aquela pessoa ser curada. E para que isso possa acontecer, você tem que estar sensível à voz do Espírito. E o jejum pode contribuir para que isso aconteça. O capítulo 10 é intitulado As Últimas Palavras, ou Considerações Finais do autor em relação àquilo que ele quis tratar no livro. Ele dá o exemplo de Smith Wigglesworth. Muita gente não sabe pronunciar o nome, mas é assim que se pronuncia. Mas enfim, esse pregador do evangelho, ex-encanador, ele menciona o exemplo dele de como ele foi orar por uma pessoa muito enferma, que já estava quase morrendo, estava raquítica, muito magro, um homem na verdade, e que nesse momento de oração, quando o Smith Wigglesworth ia impor as mãos para curar aquele homem, né, o Espírito falou, deu um comando para que antes daquilo acontecer ele jejuasse. E ele jejuou, ele obedeceu ao comando do Espírito e retornou à casa daquele homem. E não somente ele, mas também outras pessoas crentes como ele, para orar pelo homem. Nesse contexto de oração, o Kenneth Hagin relata, né, que esse pregador do Evangelho, o comando que ele recebeu do Senhor era somente levantar as mãos para o céu e falar consecutivamente o nome de Jesus. Então veja, nesse comando específico foi essa prática específica que levou à cura daquele rapaz. Deus não falou para ele impor as mãos, não falou para ungí-lo com óleo, coisa parecida. Então, em termos de práticas espirituais, o jejum, em resumo, ele faz com que você torne mais sensível ao Espírito Santo, mortifique a sua carne, a natureza pecaminosa ainda permanece nela e o jejum ajuda a mortificar essa natureza pecaminosa, mas ao mesmo tempo você se torna um cristão mais maduro, porque você vai ouvir mais Deus, vai ser mais guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não somente você, mas também outras pessoas serão beneficiadas a partir dessa prática espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é com muita gratidão que eu produzi ele para vocês. Ele ficou um pouco longuinho, mas geralmente em vídeos que tratam sobre leituras, eu prefiro destrinchar tudo para vocês, mastigadozinho, porque eu sempre relembro aquilo que eu li e fica mais fixo no meu espírito as verdades que são lidas por meio dessa prática de poder produzir material na internet aqui para vocês. Espero que vocês, a partir de então, possam pegar esse material, revise o vídeo, os pontos principais que foram tratados no livro e coloquem em prática, certo? Na sua vida espiritual e avance no reino de Deus através de ouvir a voz do Espírito Santo e comandos específicos em épocas de crise ou para orar sobre a vida de outra pessoa, coisa parecida. Então eu vejo que quando eu invisto em vocês, ao mesmo tempo estou investindo em mim, porque esses assuntos estão ficando mais fixos no meu coração e o reino de Deus está se expandindo e eu quero muito crescer também conjuntamente com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, te peço a única coisa, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber mais materiais referentes não somente a livros, mas também a mensagens inspiradas aqui no canal. Eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, mas são o melhor de Deus. Shalom!